Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus e o amor da nossa Mãe, a Virgem Maria, esteja com cada um de vocês, né? A gente vai trabalhar aqui então, na verdade, dar uma sequência a esse material maravilhoso aqui da Juliana de Norwich, né? Revelações do Amor Divino. Tá joia? A gente está na 13ª revelação e a gente vai trabalhar aí o capítulo 27, onde ela vai trazer para nós aqui o seguinte fato. Depois disso, o Senhor lembrou-me do desejo que antes eu tinha por ele, e vi que nada me obstruía exceto o pecado. Então, esse capítulo aqui ela vai trabalhar bastante essa questão do pecado, da vida pecaminosa. Só que é interessante, né? Ela vai trazer uma ótica, né? Uma ótica da revelação divina que ela teve, bem diferente daquilo que muitas vezes é colocado e daquilo que muitas vezes então é proposto para nós. Então ela vai dizer assim, que então eu vi isso de um modo geral para todos nós e me pareceu assim: se o pecado não tivesse existido, todos nós seríamos limpos e semelhantes ao nosso Senhor, como ele nos criou. Então, até aqui não há nada de novo, né? Algo que a igreja ensina, que os santos ensinam, os místicos, os beatos, os grandes doutores da igreja ensinam para nós, né, mediante essa situação. Só que daí ela começa a acrescentar aquilo que Deus ia revelando ao coração dela. E aí então ela começa a dizer assim: e assim, na minha tolice, antes disso frequentemente, perguntei por quê. Pela grande sabedoria paciente de Deus, o começo do pecado não foi impedido, pois então me pareceu que assim tudo estaria bem. Então ela questiona a Deus, né? Ela questiona a Deus, ela pergunta a Deus dizendo: por que é que no começo, né, no início da primeira ocasião da queda, na primeira ocasião de pecado, né? Por que é que ali Deus então não coloca a mão dele e não permite que isso aconteça? E aí então Jesus responde para ela assim: foi necessário que houvesse o pecado, mas tudo acabará bem. Tudo acabará bem e todo tipo de coisa acabará bem. Então ele não está dizendo que foi necessário, né, que isso acontecesse, mas ele não dá tanta ênfase ao erro, ele não dá tanta ênfase ao acontecimento. Mas aqui ele diz para mim, para você, que acabará tudo bem, né? Tudo acabará bem e todo tipo de coisa acabará bem. Então, olha só, ela vai dizer que isso não saía da mente dela, que isso não saía dos questionamentos dela, mas nessa visão, o Senhor então diz para ela, né, que não se preocupasse, né, que poderia sim, com certeza ter sido evitado, mas aconteceu. Mas mesmo acontecendo, que tudo então, com certeza, vai acabar bem. Então, assim, nós podemos colocar isso para o nosso tempo de hoje, né? Mediante a situação que eu estou passando, mediante aquilo que eu tenho feito ou vivido, né? Isso que você está vivendo ou passando, você poderia não estar vivendo e nem passando, é verdade? Mas já que aconteceu ou ainda está acontecendo, então que Deus possa confortar o meu e o seu coração, para que a gente possa entender que tudo, né, em nome de Jesus, tudo vai acabar bem, graças a Deus. Depois ela continua, né, nessa palavra franca e direta, aí entre aspas, o pecado, nosso Senhor trouxe à minha mente o que em geral é tudo o que não é bom, a injúria, a vergonha, o rebaixamento e tudo o que ele suportou por nós nesta vida e também na sua morte. Então ela vai dizer assim que todas as paixões, né, pela criação, pelas criaturas, né, todo sofrimento, toda dor espiritual e corporal, certo? Então ele revela isso para ela, só que ele coloca assim: pois somos todos parcialmente rebaixados,
né? E seremos rebaixados seguindo o nosso Mestre, Jesus, até sermos totalmente limpos, isto é, até que tenhamos totalmente rebaixado a nossa carne mortal, todas as nossas afeições internas que não são muito boas. Então ela coloca para mim e para você aqui que a revelação de Deus para nós é que é necessário, é preciso que eu e você, nós possamos passar então por esse rebaixamento, né? Nós possamos passar por essa humilhação. É interessante aqui, eu lembro muito da dinâmica do buraco, né? Tem muita gente que fala, eu estou no buraco, eu estou no fundo do poço. Pois é, o buraco ele só tem saída para cima, o fundo do poço só tem saída para cima. Então, quando nós estamos embaixo, rebaixado ali, prostrado, então nós pedimos a graça de Deus, nós olhamos para o céu, nós olhamos para cima, não é verdade? E ali então nós encontramos o nosso refúgio, o nosso socorro, e nós começamos então a sair, né, de dentro dessa situação. Ele continua dizendo para mim e para você, através dela, que na contemplação de todas as dores que foram ou serão, né, entendo a paixão de Cristo como a maior dor e sem igual. Tudo isso foi mostrado pouco, mas rapidamente ela vai colocar, e se transformou em um consolo para ela. Então quer dizer, a dor que Jesus passou por mim e por você, o mal que Jesus venceu por mim e por você, o nosso rebaixamento, certo? O nosso rebaixamento. Jesus foi até lá embaixo e nos trouxe, né, novamente de volta. Depois ela continua dizendo, e já quase encerrando, vai dizer assim, mas não vi o pecado, pois acredito que no pecado não haja nenhum tipo de substância. Então o que ela via? Ela não via o pecado, ela via o ato. E ela vai dizer assim, portanto, a dor, né, a dor é algo apenas por um tempo, segundo vejo, que purifica e nos faz conhecer a nós mesmos e a pedir por misericórdia, pois a paixão de Nosso Senhor é conforto para nós contra tudo isso. Assim, olha só, e assim é seu desejo bendito. Então, ela não vê a ação pecaminosa, o pecado como substância, mas ela vê a dor de Jesus por causa dos nossos pecados. Ela vê o que Jesus passa por causa de nossos pecados. Então existe ali dentro dela essa ação libertadora desse mal, né? Dessa situação que você tem passado, que eu tenho passado. Então não é propriamente a substância, a ação, mas ela contempla a dor, aquilo que é causado em Cristo por causa da nossa falha e por causa dos nossos erros. E aí a palavra do Cristo para ela é assim, é fato que o pecado é a causa de todas essas dores. Mas tudo acabará bem e todo tipo de coisa acabará bem. Ele volta então a repetir aquilo que a gente tinha dito antes. E aí nessas palavras ela vai encerrar dizendo, vi um maravilhoso e elevado mistério escondido em Deus. Aquele mistério que ele abertamente fará conhecido de nós no céu. Em tal conhecimento, devemos verdadeiramente ver a causa, porque ele tolerou que os pecados viessem a nós, e nessa visão nos alegraremos eternamente em nosso Senhor Deus. Então, em resumo, né, não é que Deus está agradecendo pelo pecado que veio até nós, mas na realidade o que ela quer dizer é que Jesus fala para mim e para você que nós temos que bendizer e exaltar o nome do Senhor, porque se não fosse pelos nossos pecados, Deus não teria dado Jesus para nós, para nos salvar. Né? Deus não teria se feito homem e descido até nós e restaurado toda a nossa vida e restaurado todo o nosso ser. Então, por que Deus olha para nós? Por que Deus vem até nós? Por causa das nossas falhas, por causa dos nossos erros e por causa dos nossos pecados. Infelizmente ou felizmente não é pela nossa beleza e nem pela nossa qualidade, né? Porque eu particularmente tenho bem poucas. Mas o Senhor vem até nós por causa das nossas falhas,
Deus enviou o seu Filho ao mundo por causa dos nossos erros, por causa das nossas falhas. Então louvemos e bendizemos o nome do Senhor por causa dos erros e das falhas, não porque vamos ficar e permanecer neles, mas porque essa bendita falha, esse bendito erro e essas benditas quedas é que faz com que o Senhor olhe para nós e é que faz com que eu e você nós possamos chamar a atenção de Deus às nossas vidas. Debaixo da sua proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nem as nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, meu querido, minha querida, e fogo na sua alma. Paz de Jesus e o amor